Sabe aquela sensação um pouco melancólica quando a gente entra em certas bibliotecas? Parece que o tempo parou ali, né? Métodos que já não, assim, não engajam mais, prateleiras quietinhas demais, e um vazio onde devia ter gente, vida. É uma frustração que o material que a gente analisou hoje também ecoa bastante. Exatamente. E esse é o nosso ponto de partida aqui. Investigar como a gente pode transformar esses espaços. A discussão que os documentos trazem é bem essa. Como revitalizar as bibliotecas, sabe? Tornar elas centros culturais relevantes, dinâmicos para a comunidade atual. E, claro, enfrentar os desafios com as ferramentas que a biblioteconomia moderna oferece. Isso. A nossa missão aqui é tentar entender por que algumas perdem o passo e, mais importante, quais estratégias realmente funcionam para reverter isso, né? Pelo menos segundo as experiências e os estudos que a gente viu. Um ponto que aparece bastante nos textos é como a falta de inovação e até uma certa resistência interna podem ser barreiras bem grandes. Então, os materiais que a gente analisou trazem essa questão. Como a gente sabe a hora de virar a chave? Menciona alguns indicadores além daquela óbvia queda de público, certo? Algo sobre a qualidade do feedback que chega, talvez? Sim, isso foi bem destacado, viu? Além da diminuição de frequentadores, os documentos eles apontam para a importância de analisar o tipo de feedback. Reclamações que se repetem sobre os mesmos pontos, ou sugestões que são ignoradas, sabe? São sinais de alerta tão importantes quanto os assentos vazios. Mostram um desalinhamento claro com o que a comunidade precisa. Faz todo sentido, é um termômetro mais qualitativo, né? E os materiais trouxeram exemplos de sucesso nessa virada. Li com bastante interesse a descrição da biblioteca de Medellín, que mais chamou a atenção ali. Medellín é um caso, assim, emblemático que os documentos detalham bem. O mais interessante não foi só a modernização física ou tecnológica, mas a intenção por trás, entende? Era se tornar um ponto central na vida da comunidade. Eles investiram pesado, segundo a análise, em programas culturais, educativos, que dialogavam direto com as carências locais. E o resultado, como está descrito lá, foi uma atração surpreendente de públicos diversos, especialmente jovens. Nossa, o caso de Medellín é fascinante mesmo. Especialmente a parte que o material descreve sobre como eles usaram oficinas de tecnologia para atrair um público jovem que nem pisava lá antes. Parece meio contra-intuitivo usar o digital para trazer gente para o físico, mas os resultados foram bem expressivos, segundo a análise. E que passos práticos os materiais sugerem para quem quer começar essa modernização? Olha, o ponto de partida, muito enfatizado nos documentos, é a cultura interna. É preciso estimular uma mentalidade aberta na equipe, onde experimentar não seja visto como risco, mas como aprendizado mesmo. Depois, a coleta de dados é crucial, mas com um olhar específico. Os textos sugerem focar em como o espaço é usado e não só quanto. Que tipo de material é mais procurado, quais áreas da biblioteca são mais subutilizadas e, claro, o investimento estratégico em tecnologia. E quando os documentos falam de tecnologia, eles vão além daquele básico de catalogação online, imagino. Sim, bem além. Mencionam desde sistemas de gestão, que permitem uma interação remota mais fluida, até aplicativos de comunicação direta para divulgar eventos, novidades. Um ponto que eu achei particularmente relevante na análise foi a sugestão de plataformas para a própria biblioteca criar e disseminar conteúdo digital local, sabe? Para fortalecer a identidade dela. Interessante essa ideia de conteúdo próprio. E teve um exemplo brasileiro nos materiais também, né? De Curitiba que mostrou um resultado expressivo, focando justamente na equipe, não foi? Exatamente. O material sobre Curitiba detalhou como eles priorizaram criar um ambiente interno mais colaborativo, menos hierárquico. Essa mudança permitiu que ideias dos funcionários da linha de frente fossem ouvidas e implementadas mais rápido. E o impacto externo, um aumento de 40% no engajamento, segundo o estudo, veio como consequência direta dessa reorganização interna. Mostra que a inovação nem sempre começa pela tecnologia mais cara, né? Pois é. E isso conecta com um ponto que os materiais também alertavam: os riscos de inovar sem um plano claro, certo? Quais foram as principais armadilhas apontadas ali? O alerta principal nos documentos é sobre a falta de planejamento estratégico.
Implementar tecnologias da moda sem entender a necessidade real do público ou iniciar mudanças sem envolver a equipe que vai executar foram citados como erros comuns. Erros que levaram a projetos fracassados ou subutilizados. Definir metas claras, garantir o apoio interno e monitorar os resultados continuamente são passos indispensáveis que a análise reforça bastante. Ou seja, a empolgação precisa andar de mãos dadas com a estratégia. Se não... Exato. E quando funciona? Quando a biblioteca consegue se reinventar seguindo esses passos, quais são os benefícios mais evidentes que os materiais descrevem? Os ganhos são notáveis e vão além de simplesmente atrair mais gente, viu? Os serviços se tornam mais relevantes, alinhados com as expectativas de hoje. A percepção da comunidade muda. A biblioteca deixa de ser vista só como um arquivo silencioso e passa a ser um espaço de encontro, de aprendizado, de cultura. O material argumenta que ela se torna um agente ativo no desenvolvimento local. É um impacto social bem significativo. Fica bem evidente, a partir dessa nossa análise dos materiais, que inovar não é um luxo, né? É uma questão de sobrevivência e relevância para as bibliotecas. É sobre se reconectar com aquele propósito fundamental de servir a comunidade de formas que façam sentido hoje. Perfeitamente colocado. E essa evolução toda nos leva a uma última provocação que ficou ali nas entrelinhas dos documentos que a gente leu. Se os espaços, os serviços e as expectativas em relação às bibliotecas estão mudando tão profundamente assim, de que forma o próprio perfil e as competências do profissional bibliotecário precisam evoluir para não apenas acompanhar, mas para liderar essa transformação toda? Fica aí para a gente pensar.